Então, boa noite aos presentes, aos ouvintes. Hoje, 15 de fevereiro de 2022, são 6 horas e 37 minutos. Dei um tempinho aí de tolerância para o início da nossa aula da disciplina Embriologia Geral do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, hoje é a nossa última aula, tá certo? E vou falar sobre o fórum da aula passada, sobre o endoderma com fechamento do embrião e vou passar as instruções da avaliação, tá certo? Então, antes de começar, peço a permissão aos presentes para uso da imagem e do som, porque essa aula vai ser publicada no canal do YouTube Secoutinho Espaço Secoutinho, bem como na seção da Sala AVA da disciplina. Então, quem estiver participando com imagem e som estará automaticamente dando a permissão para uso. Tá ok? Inclusive o chat vai ser publicado também. Muito bem, então antes de começar com esse roteiro, eu pergunto se alguém quer se manifestar, quer fazer alguma observação, algum esclarecimento, alguma pergunta. Não, então parece que está tudo tranquilo. Professor, desculpa. Pois não? Eu gostaria de saber como seria... Então, oi, sou o Luiz Rodrigo. Eu gostaria de saber como que seria a questão da... que eu não fiz a primeira avaliação, então eu queria fazer a segunda chamada. Vai ser semana que vem, então eu tenho que comprovar alguma coisa. Só isso que eu gostaria de saber. É isso mesmo. Acho que o mais provável é segunda-feira que vem a segunda chamada. Segunda-feira? Não, desculpa, terça-feira. Ah, tudo bem. No mesmo horário, no mesmo canal, tudo igualzinho. Tá certo, então. Obrigado. Tá, diga. Pois não, Natália levantou a mão. Vocês estão escutando a Natália falar? Não, tá não. Talvez eu tenha levantado Não. sem querer, ou tá com algum problema. Foi sem querer, eu acho que foi sem querer. Então tá certo. Deixa ela aí com a mão levantada. Então tá ok. Eu gostaria de dizer que, como de costume, os fóruns são de altíssimo nível, falam com propriedade, com argumentação, mostrando o processo, tudo faz sentido, entendeu? Tá tudo dentro do esperado, mas eu sempre faço uma contribuição, tá certo? E dessa vez eu listei uma série de tópicos que ficaram faltando e muitos de forma sistemática nas 3 postagens que eu li. Senti uma complementação, uns adicionavam mais detalhe, uma descrição mais completa de uma parte, que era justamente o que estava faltando, justamente a pedacinho que estava faltando na postagem anterior. Então, sugiro a leitura das 3 postagens, porque elas se complementam, como eu estou tentando explicar. Ok? E as observações sempre foram, esqueceu de considerar o complexo WOX, dando identidade ao segmento e fazendo com que a crista neural migre, já expressando reguladores de transcrição da família homeobox, tá certo? E o mais importante também é que é mais do que quando chega no local recebe um sinal e assim se diferencia. Então fica sendo o código WOX,
e a rota migratória que posiciona, e de acordo com a posição ela recebe um sinal e se diferencia. Só que, como eu estou querendo dizer, é mais do que isso. Existe, na verdade, uma conversa. Porque não é apenas entregou uma carta e foi embora. Entregou uma informação, estimulou e foi embora. Não. É uma conversa. E numa conversa tem diálogo, onde uma população celular manda um fator que estimula a população vizinha, que por sinal se modifica e manda um sinal como resposta. Isso causa um novo padrão de expressão gênica na linhagem da crista neural, que agora, nessa nova fase, expressa novos fatores de sinalização para as vizinhas. Então, isso vai ser a base da aula de hoje, inclusive quando falarei sobre endoderma. Vocês verão no desenvolvimento do endoderma o conceito de indução secundária. Indução secundária, por quê? Porque a primária é a notocorda estimulando a formação da placa neural e tubo neural. Isso é primário, uma indução primária. Chama-se indução secundária a conversa entre populações de folhetos embrionários distintos. No caso da aula de hoje, vocês verão que é entre endoderma e mesoderma e endoderma, um diálogo, uma conversa, algo que tem uma dinâmica, não é apenas um único evento, induzir, pronto, acabou. Não, é conversa. E vocês verão também que quando tem crista neural, como eu falei na aula passada, e como eu vou frisar mais uma vez no polo anterior, existe essa indução que não é secundária, porque secundária é lá do endoderma, mas é uma indução do mesmo tipo, onde a crista neural manda sinais para o endoderma ou para o ectoderma, e essas outras populações respondem com sinal para a crista neural, que por sua vez responde. Isso a gente viu, por exemplo, na formação do dente, onde a crista neural forma o odontoblasto, que é a célula que secreta a dentina, que é o volume duro do dente. A capinha com esmalte é outra coisa. Tá? Então vejam que a mesma lógica se aplica sempre. Um programa, uma programação de conversa entre populações celulares. E é essa dinâmica de montagem do corpo. A gastrulação posiciona as células e, a partir daí, as populações celulares de cada folheto vão interagir, e essa sequência de interações é a base da organogênese, que é a próxima etapa de formação dos órgãos, onde o endoderma vai ficar por dentro, o mesoderma vai revestir o tubo digestivo por fora, e na caso da crista neural, é o endoderma com crista neural fazendo timo, tiroide, paratiroide. Poucos falaram, só um falou, citou, mas não mostrou esse desenvolvimento no fórum. Também, no final da aula, eu entendo. E o que um falando, já fica o registro. Tá ok? Eu senti que houve um domínio realmente do desenvolvimento da crista neural. Mas nunca se esqueçam que vocês, pelo menos os que escreveram no fórum, são biólogos, se tornando biólogos. E dessa forma
deveriam estar vendo evolução o tempo todo. Então, a crista neural é um bom momento para você começar a pensar sobre novidades aparecendo, crista neural, e cada vez que você vai falar de melanócito, não é apenas melanócito, a possibilidade de se esconder, de camuflar, no caso, de atrair a fêmea e seleção sexual, e daí você linka com todo o seu lado biólogo, tá certo? A questão da região anterior, só um minuto, a questão da região anterior também é uma grande novidade. Você tem diferentes faces de acordo com o tipo de alimentação. Então você tem uma plasticidade na formação do que define o seu nicho. Isso dá uma diversidade e propicia a evolução. Então, procurem o estudo da crista neural tem como objetivo principal para vocês entender o processo evolutivo e principalmente a origem dos vertebrados. Tá ok? Ninguém falou de sistema sensitivo. Engraçado que eu frisei bastante. Gânglio da raiz dorsal, sistema sensitivo, conecta no dorso, tá certo? Do tubo neural. Outra questão que eu falei, que ninguém falou lá, mas eu falei, olha, presta atenção nisso. É a relação entre o eixo dorsoventral do tubo neural e o surgimento do sistema nervoso motor autônomo. Ele não surge nem no dorso, nem no ventre, porque o dorso é sensitivo e o ventre é motor. Ele surge no meio, numa situação intermediária, que está recebendo BMP no dorso e está recebendo Sonic da notocorda no ventre. Esse gradiente de morfógenos definem o eixo dorsoventral do tubo neural. Dorsal, como eu disse, sensitivo, ventral, motor. E o sistema nervoso motor autônomo, que é a novidade dos vertebrados, surge no meio, recebendo essa quantidade intermediária. Você muda lá a programação, é acionado um novo programa e começa a ter uma via que é autônoma. Isso é a conexão entre crista neural e tubo neural. Também senti falta a menção a correlação entre a formação do tubo neural e a origem da crista neural no desenvolvimento embrionário. Porque é justamente a formação de uma onda, uma crista. Por isso que tem esse nome, crista neural. É na crista de um tecido neural. Porque quando a placa se dobra, a placa neural se dobra, trazendo o ectoderma de um lado e o ectoderma do outro se fechando no dorso, essa placa forma uma onda. Aqui a onda da direita e a onda da esquerda. E a crista neural surge aqui onde está meu dedão, na crista. E onde é que é a crista dessa onda? É a borda do tubo neural. Mas uma correlação interessante. Esta novidade, crista neural, surge numa região intermediária que não é nem desenvolvimento de sistema nervoso, glia radial e tudo mais, e também não é células de epiderme, de superfície. Então, é na borda. A borda tem uma ambiguidade, a capacidade de escapar de um programa dualístico, que é ou virar neurônio ou virar epiderme. Então, como recebe uma quantidade intermediária de inibidor, Noggin, Cordin e de BMP, isso permite o surgimento dessa nova população de células
nos vertebrados, que se chama crista neural, porque está na crista da onda da placa neural. Ok? Então vejam que assuntos mais importantes estão lá no fórum. E eu não precisei falar aqui, porque já está bem sedimentado. Tudo que eu falei aqui são nuances, são detalhes, são correlações, são maneiras de integrar o conhecimento para ajudar até a visualização do cenário, da montagem de um corpo. Então, são detalhes que quem quer realmente dominar o assunto vai fazer todo sentido, vai unir as coisas, vai começar a perceber a programação da formação. Tá ok? Alguém quer fazer alguma observação? Bom, acho que está funcionando sim. Bom, então é isso. Acho que ficou legal a crista neural e eu acho que a gente pode seguir adiante. E a gente vai então falar hoje sobre o tubo mais interno do nosso corpo. Porque, como eu disse, a gente é organizado como tubos dentro de tubos que é dentro de outro tubo. Isso porque nós éramos um folheto triplo, 1, 2 e 3, que dobrou. E uma vez dobrando, ficou um tubo do lado de fora, um tubo do lado de dentro e um tubo mais interno. Então, hoje nós vamos falar sobre este tubo mais interno, que é o endoderma, tá certo? Que era o teto do saco vitelínico, ok? Então eu vou agora fazer uma projeção da minha da aula. Bom, tá aí a aula, se chama endoderma e o fechamento do embrião. Tá legal? Então, relembrando, é a expressão de Noodle que causa a migração de epiblastos pelo nó e pela linha primitiva, que vão então substituindo os hipoblastos e vão formando o endoderma definitivo. E quando a gente quer estudar a evolução do folheto embrionário, a gente procura marcadores genéticos que, na verdade, são genes que são expressos por células que estão num programa de formação de epitélio digestivo, ou epitélio do pulmão, ou um epitélio interno, um epitélio de trocas. Basicamente, o da superfície é para selar e o interno é para poder fazer trocas. Então, esse programa genético é iniciado por reguladores de transcrição. Então, quando você tem células expressando Casanova, Gata, Fox, SOX, Mix, isso, principalmente Casanova e Gata, isso é uma evidência, é uma indicação de que essas células estão comprometidas com a via de diferenciação do endoderma. Então, se eu estiver cultivando alguma célula e ela estiver expressando Casanova ou esse Gata, estarei trabalhando provavelmente com uma célula do endoderma. Bom, aí o endoderma é formado, o nó recua, formando o mesoderma segmentado, como a gente conhece, tá certo? Os 3 folhetos são formados, inclusive com o tubo neural, que tem seu dobramento próprio em direção dorsal.
E mais o disco todo agora com os 3 folhetos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Ele agora está pronto para dobrar e se tornar cilíndrico, beliscando o teto do saco vitelínico, fazendo um lado esquerdo encontrar esse lado direito, e como são células com a mesma proteína de adesão, elas vão se reconhecer, vai haver um encaixe tipo chave fechadura, e essas células irão estabelecer firmes contatos, de forma a transformar essa parte beliscada do teto do saco vitelínico num tubo feito de endoderma. Tá ok? Então vejam o embrião, isso aqui é de galinha, tá? É ave. Então você está formando o saco amniótico aqui no cucuruco da gema do ovo, enquanto que o disco embrionário está se dobrando, com o ectoderma revestindo mais externamente, o mesoderma aqui fazendo todo esse preenchimento, um espaço que é o celoma, né, que a gente já conhece, e aqui o endoderma sendo beliscado e vai se transformar por isso num tubo, porque isso aqui é um disco. Então, se eu belisco o topo desse disco, toda essa região vai fazer um tubo. Essa imagem está mostrando a formação de vasos sanguíneos, tá certo? Através da esplanquinopleura, através do chão da aorta, e isso tudo vai estar envolvido com a parte, isso tudo será a parte ventral, e por isso estará envolvido com formação de sangue, formação de tubo digestivo, tá certo? Juntamente com as aortas. Porque isso vem lá do saco vitelínico, né? Toda a vascularização está vindo do saco vitelínico, através do mesoderma extraembrionário, e que faz conexão agora com o mesoderma da placa lateral, que é o vizinho, quem está se conectando com o mesoderma extraembrionário, e, obviamente, eu já disse que o chão da aorta é hematopoético, começa então a produzir células sanguíneas. Também não se esqueçam que sinalizações do tipo FGF vão acontecer no mesoderma da placa lateral, e os brotinhos dos membros começarão a crescer, e você vai ter então sempre essa organização de um osso, 2 ossos no antebraço, um punho com articulação orbital, com 2 ossos, e depois dedos. Aí varia a quantidade, o formato final, de acordo com o nicho que seleciona a morfologia do animal. Então, vejam que o osso, o osso está sendo formado. Agora, o músculo está vindo dos miótomos, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui a musculatura deslocar, os miótomos vão navegar em conjunto, os axônios já conectaram com esses miótomos. Então, conforme esse grupinho de células musculares migram, o nervo vai esticando, e ele vai ficando, por isso, maior, acompanhando o deslocamento das células musculares que se posicionam, então, no membro, e vai começar, então, o crescimento desse membro. Membros anteriores e membros posteriores. Aquela imagem que eu gosto muito e que eu sempre projeto, porque ela é integrativa, ela é temporal, é uma sequência de eventos, e ela permite então acompanhar a sequência
das transformações que acontecem no ectoderma, mesoderma, endoderma e nos anexos embrionários. Então, ajudando nessa interpretação, a gente vê um disco embrionário, o saco amniótico foi recortado em todas as apresentações, em todas as etapas. Eu só vejo a borda do saco amniótico. Eu vejo o saco vitelínico diminuindo. Então, se o saco amniótico cresce e o saco vitelínico diminui, obviamente isso vai dobrar e vai se encontrar no ventre. Reparem que nesse processo há um esticamento do disco embrionário. Vários somitos estão sendo formados. Segmentação está sendo feita. E essa distensão, esse crescimento antero-posterior, causa também o dobramento nas extremidades anterior e posterior. E se você, por exemplo, eu vou até fazer aqui, ó, ver se vocês conseguem me ver. Aqui, ó, ver se vocês conseguem me ver. Todo mundo me vendo? Ó, tá aberto, ó, tá aberto. Mas se eu puxar, fechou, esticou, tá certo? Ó, mais uma vez, ele era pequenininho, curtinho, mas como teve somitogênese, como cresceu muito, esticou, fez assim, ó, põe, aí, ó, fechou. Então, o crescimento do embrião ajuda a fechar o ventre, formando essa linha média que nós temos no nosso ventre, porque o lado direito encontra com o lado esquerdo. Então vejam que o que causa o dobramento do embrião é o crescimento do saco amniótico, a diminuição do saco vitelínico e o crescimento que ajuda a apertar e fechar. E com isso o disco se torna um cilindro, com tubos dentro de tubos. Somado a isso, nunca se esqueçam que o polo anterior está se dobrando no sentido ventral. É porque o tubo neural cresce, é porque está havendo um deslocamento, o saco vitelínico está diminuindo, então o tubo neural crescendo, ele entorta. Então isso causa a formação de um tubo que se dobra anteriormente. E isso ajuda no fechamento. O polo posterior também está se dobrando. Tá certo? Então, na aula de hoje, o que nós veremos? Isso tudo foi só introdução, só se lembrando do que já foi falado. E, obviamente, destacando o que é importante. Mas o que nós veremos de novidade hoje é peculiaridades do polo anterior, formação da face, do pescoço, peculiaridades do polo posterior, com formação do sistema urinário, reprodutor, e mesmo digestório, o final do digestório, e além dessas peculiaridades anterior, posterior e mesmo do meio da região mediana, nós também veremos as sinalizações que estão acontecendo, tá certo? E por que cada parte do endoderma vai fazer uma estrutura diferente. Porque aqui eu vou ter esôfago e traqueia. Esse mesmo tubo se bifurca e forma os pulmões. Mas na parte central do tubo continua esse tubo e ele está conectado com o fígado, está conectado com o pâncreas. Eu vou ter o estômago antes, e aí depois do duodeno, e conectado com o fígado e tudo mais, nós vamos ter o intestino liso,
que vai digerir, intestino e absorver, intestino grosso, que vai pegar mais a água e desidratar. Então, cada região ao longo do eixo antero-posterior vai estar regionalizado. Então, a gente vai hoje ver um sistema parecido com o OX, até mesmo envolvendo o OX, para padronizar o eixo antero-posterior do endoderma. Então, a gente vai ver hoje sinalizações, mudanças no comportamento das células e aparecimento das estruturas de acordo com o eixo antero-posterior. Ok? Antes de começar, então, essa matéria nova, e antes de terminando, então, também a recapitulação do que já foi falado, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida e se alguém quer algum esclarecimento mais detalhado de alguma etapa. Bom, então parece que está tranquilo e vamos então prosseguir, tá certo? Bom, isso eu já falei, que um lado encontro, o interessante aqui é mostrar a esplancnopleura se juntando com a esplancnopleura, a somatopleura se juntando com a somatopleura. E como tem essa separação de somatopleura com esplancnopleura, essa separação irá se manter, como pode ser visto aqui, continuou esplancnopleura separado de somatopleura, só que o espaço de um lado se juntou com o espaço do outro lado, que está escondidinho aqui. Então, juntando os dois espaços, eu vou ter um tubo suspenso numa cavidade. O interior desse tubo é o teto beliscado do saco vitelínico e o exterior desse tubo é o mesoderma da placa lateral que formou o mesoderma esplâncno, que é uma camada de músculo, cápsulas, que dão estrutura ao tubo digestivo e funcionamento a esse tubo digestivo. Bom, aqui eu gostaria de... eu nunca projetei essa imagem, e talvez não com tanto detalhe, mas ou com a devida atenção. O que é interessante aqui é o desenho que eu melhor encontrei para mostrar o resultado desse dobramento, mas incluindo o saco vitelínico e saco amniótico. Então é realmente difícil representar saco amniótico, saco vitelínico e o embrião cilíndrico com todas as suas estruturas lá dentro, ou junto com esses anexos. Então, vejam se vocês conseguem visualizar como eu estou vendo nessa primeira imagem, que eu estou aqui assinalando. A gente tem o embrião, que dobrou anteriormente, dobrou posteriormente, ficando nessa posição fetal. O lado esquerdo encontrou com o lado direito, só que eu não consigo ver porque eu passei a faca, passei a faca aqui e com isso eu separei o lado direito do lado esquerdo. Mas eles estão juntos. E qual é o interessante dessa figura? É que na região onde tinha o saco vitelínico, ele murchou tanto que ele virou um ducto vitelínico. E esse ducto vitelínico, reparem, está ao lado de uma bifurcação do tubo do endoderma, que se chama alantoide. Isso aqui também, assim, em termos médicos, isso se chama divertículo. Então, divertículo é uma ramificação do tubo do endoderma. E o nome desse divertículo é
alantoide. E ele é uma bifurcação que se projeta no cordão umbilical, ao lado do tubo vitelínico, que já não é nem mais um saco, é um tubo vitelínico. Reparem que em volta do endoderma tinha mesoderma extraembrionário. E ele está lá, está representado em rosa. Este é o mesoderma extraembrionário revestindo o saco vitelínico, que na verdade já é um ducto. Veja que o mesoderma extraembrionário está inclusive na placenta. Eu posso ver aqui um pedaço da placenta, uma representação. Então, o que essa figura me diz? Que o lado direito encontrou o lado esquerdo na testa, no coração, logo no início do abdômen. O lado esquerdo encontrou o lado direito aqui na região da bacia, da pelvis. Vejam que aqui na região que vai nascer o rabo está fechado. Mas reparem que o lado direito não encontrou o lado esquerdo nessa região aqui, ó, porque tem um saco no meio. Tem o ducto vitelínico no meio, rodeado de mesoderma extraembrionário. Então, o feto, agora feto, vai ficar pendurado no saco amniótico, no interior do saco amniótico, que agora é bolsa d'água, tá ok? E conectado, já que ele está pendurado, é que ele está conectado à placenta. É o mesoderma extraembrionário que estava em volta do saco vitelínico e do pedículo, que vão fazer parte do cordão umbilical. Então, este é o cordão umbilical. Por aqui passam também vasos sanguíneos da aorta, que encontra o coração, bate, circula na placenta e volta. Circula na placenta e volta. Essa descrição fica talvez mais fácil se eu rodar um pouquinho esse corte. Eu rodo 45 graus e consigo ver agora meio de lado. Mas eu também mudei o corte, eu fiz um corte transversal. Aquele é sagitudinal. Ele pega da cabeça até o rabo. Mas aqui na figura ao lado não, é um corte transversal. Reparem que eu tenho um embrião cilíndrico. Repare que ele está dentro da bolsa d'água, ou saco amniótico. Repare que o saco vitelínico murchou. A única região que o lado esquerdo não encontrou o lado esquerdo é aqui, com o ducto vitelínico. Veja aqui que ele não se separou do tubo digestivo, ele continua ligado ao saco vitelínico. E o mesoderma extraembrionário em volta dele, junto com o do pedículo, estão formando esse cordão umbilical. Por aqui passam vasos sanguíneos. Não dá para ver, não está representado na figura, mas tem vaso sanguíneo conectando a aorta. A mesma figura, só que num aumento, pode ser visto aqui mais embaixo. E aí eu vejo, olha aqui, o lado direito encontra o lado esquerdo, atrás aqui, olha, desse pedículo, que é o cordão umbilical, com o saco vitelínico, o pedacinho dele. Tá ok? Então, acredito que tenha ficado claro que todo o embrião se dobra, belisca o teto do saco vitelínico, mas o saco vitelínico fica aprisionado no cordão umbilical. Isso pode ser visto assim de uma maneira mais esquemática ou desenhada, 2D, nessa imagem. E o legal dela é que eu destaquei em amarelo as diferentes fases do desenvolvimento do teto do saco vitelínico, que é o endoderma. Então repare que ele foi beliscado na região anterior, foi beliscado na região posterior, vai se fechando,
devido àquelas forças que eu falei, o próprio crescimento do embrião, e o lado direito do endoderma encontra o lado esquerdo do endoderma em toda a extensão, menos na região do ducto vitelínico, que mantém contato entre o tubo digestivo e o saco vitelínico. Nessa figura já dá para ver o vaso sanguíneo, o coração conectado com a aorta e ele conectado com a placenta através do cordão umbilical, que está associado ao ducto vitelínico, ao alantoide. Olha aqui o alantoide, olha esse divertículo aqui. E ele vai ser importante na formação do sistema urinário, esse alantoide. Então, por isso que ele está aqui. Além de mostrar as diferentes fases do dobramento do endoderma e botar a etapa final dentro do contexto do feto, com coração, com vaso sanguíneo, com cordão umbilical, além disso, essa imagem também está trazendo duas informações importantes. É a região anterior, conhecido como portal intestinal anterior, ou mesmo endoderma visceral anterior, e um portal intestinal caudal. Na verdade, são duas regiões de sinalização, como a gente já sabe. O polo posterior, com excesso de Wnt, excesso de ácido retinóico, excesso de FGF, e a parte anterior, com os inibidores. Então, essa nomenclatura já está destacando a diferença, a regionalização dessas duas regiões, e dessa maneira eu começo a introduzir a noção de padronização do eixo antero-posterior do tubo que está sendo formado a partir do dobramento do endoderma. Ok? Então, ao mesmo tempo que o endoderma vai dobrando e formando o tubo, ele vai recebendo sinais típicos dos extremos, posterior e anterior, e isso vai padronizando o eixo, desde a região mais anterior até a região mais posterior, formando diferentes tipos celulares ao longo deste eixo. Essa figura já traz como destaque o sistema circulatório. Reparem as aortas fundidas e conectadas na região anterior com o coração, formando até os arcos faringeais. Essas artérias obedecem à organização dos arcos faringeais, como a gente viu. O endoderma fazendo parte da face interna desses arcos faringeais. E essa rede circulatória se conectando à placenta através do cordão umbilical. E a gente vê na figura de baixo um destaque de uma etapa mais posterior, onde a formação dos vasos com o coração já estão separadas dos arcos faringeais, o coração já está bem posicionado no tórax, o fígado já está crescendo, o endoderma já está regionalizado e já está se diferenciando de acordo com sua posição ao longo do eixo. Tá certo? Então, vamos ao mostrar o que acontece com essa regionalização do tubo do endoderma. Então, isso é a região ventral, é o abdômen de um feto em desenvolvimento,
reparem o tubo digestivo, o tubo do endoderma, que é intestino primitivo, tá? Ele está conectado com o pâncreas, está conectado com o fígado. Numa região ele forma estômago, bifurcando aqui ele forma o fígado, bifurcando aqui ele forma o pâncreas. Está conectado porque é um brotamento desse tubo que fez o fígado, é um brotamento, por outro lado, que fez o pâncreas. Mas depois a gente tem o intestino, que é liso inicialmente, rugoso depois, intestino grosso. E o destaque aqui do alantoide, o divertículo do alantoide. Veja ele se projetando no cordão umbilical. Veja os vasos sanguíneos ao lado dele também. E o interessante é que essa região aqui vai então formar a bexiga e vai ser separada, porque por enquanto é uma cloaca. É a mesma abertura urinária. Olha aqui o ducto do mesonéfron. Aqui está o ducto do mesonéfron. Toda a urina filtrada pelo mesonéfron vai se conectar ao alantoide e vai sair pela cloaca. O líquido amniótico que o feto começar a engolir vai passar pelo tubo digestivo e vai ser eliminado. É o necrômio, esqueci o nome direito, necrômio, alguma coisa assim. Então, o que é uma abertura única, cloaca, vai ter que se separar entre uma abertura urinária e uma abertura anal para o sistema digestório. Então isso tudo vai acontecer aqui na região do alantoide. Alguma dúvida para essas figuras? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. E tem muita gente falando. Professor, como se chama a mesma ramificação do tubo do endoderma? Alantoide. De uma maneira geral, ramificações se chamam divertículo. É isso aí, mas isso é uma maneira genérica. No caso aqui, trata-se do alantoide. Isso aí. Acho que é isso sim, obrigado. Que bom. Ainda bem que vocês estão vendo o chat. E um está ajudando o outro. Muito bem. Às vezes acontecem falhas nessa separação, porque quando a criança nasce, vai ter... Desculpa. Quando a criança nasce, toda vez que eu corto, eu clico. Então, quando a criança nasce, o médico vai ter que cortar o cordão umbilical. Então, essa conexão entre o tubo do saco vitelínico, o ducto vitelínico e o tubo digestório, isso vai ser cortado. E quando a gente nasce, a gente é separado do saco vitelínico, que no caso é o ducto vitelínico. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente nasce, corta aqui e essa parte do saco vitelínico fica junto com o cordão umbilical e o restante cicatriza. Você perde sua conexão com o saco vitelínico. Finalmente você se fechou. Finalmente você se separou do lúmen do saco vitelínico. Agora veja que o vaso sanguíneo acompanha. Veja que o vaso sanguíneo acompanha. Ele está aqui em cima do ducto vitelínico. Então, se é possível que cause um divertículo aqui, uma ramificação, e isso pode ser prejudicial porque acumula fezes e bactérias, inflamação e pode romper o tecido e pode ser perigoso.
e às vezes você tem falhas devido a uma falha no fechamento. E aí tem hérnia, o músculo é fraco, ou às vezes tem uma fístula, que é uma conexão, tá certo? E isso cirurgicamente pode ser reparado. Então vejam que o intestino tem várias ramificações às vezes. Quando o tubo digestório está crescendo, ele fica apertado dentro do abdômen, porque vários outros órgãos estão crescendo. E geralmente ele se projeta para o saco vitelínico, para o cordão umbilical. Então, às vezes, a criança nasce com o intestino projetado para dentro do saco, para dentro do cordão umbilical. Então, quando nasce, corta, separa ele da placenta, corta o cordão umbilical e tem que botar no interior do peritônio, da barriga, o tubo digestivo que ficou projetado. Então, ele vai e não voltou. E isso é porque o tecido ficou fraco, porque houve uma falha. E isso pode ser corrigido. Isso são falhas do fechamento ventral que mantém as vísceras no interior do corpo. Bom, então é isso. Isso é uma visão mais geral, né? E as aplicações desse conhecimento. Então aqui agora vamos àquela noção de regionalização do tubo do endoderma, e a gente vê não apenas fatores como o Wnt, ácido retinóico, FGF, mas a expressão de regulador de transcrição, CDX. Onde o CDX estiver sendo expresso, é porque isso significa que isso é uma região posterior. Então, programas genéticos de diferenciação celular de células da região posterior costumam expressar CDX2, principalmente no endoderma. Estou falando do endoderma. Já no polo oposto, tá certo? Na região anterior, de novo Cerberus, como a gente vem falando, ele inibe o Wnt, inibe BMP. Isso caracteriza realmente o polo anterior, mas também expressa reguladores de transcrição, REX, OTX, LHX, o que é o LIM, e isso são marcadores de endoderma típicos da região anterior. Então você já começa definindo isso a partir da gastrulação, né? Fruto da gastrulação, como consequência da gastrulação, você está bem definido que os morfógenos do polo anterior e os morfógenos do polo posterior e os reguladores de transcrição que vão acionar uma sequência de uso de genes de forma programada e sequencial. Então aqui, mais uma vez, a gente sempre chama de endoderma faringeal, que é essa região de extremo anterior, lá do endoderma, está junto aqui com a placa pré-cordal, toda aquela região. Sempre tem Cerberus, Frisbee, Dickoff inibindo Wnt, inibindo BMP. Tá legal? Então, como eu disse, aproveitando os morfógenos que foram estabelecidos na gastrulação, você parte dessa mesma base para organizar o eixo anteroposterior do endoderma, do tubo digestivo. Então, quem puder, depois assistindo a aula novamente, numa reprise, foque nessa imagem. Aqui tem um bom resumo dos marcadores genéticos, ou seja, da expressão de genes reguladores que definem destinos de diferenciação celular.
no endoderma. Não apenas o eixo antero-posterior, mas aqui também tem o eixo dorso-ventral. Então a gente começa aqui com a parte de cima da figura, mostrando o conceito de morfógeno. Mais uma vez, o excesso de Wnt na parte posterior, de ácido retinóico, de FGF, e a concentração decrescente em relação à região anterior. A gente já sabe, tem inibidores, tem até enzima que degrada ácido retinóico. E a partir dos morfógenos, a partir da concentração desses fatores sinalizadores que grudam lá nos receptores da célula, uma população de célula comunicar com a outra, esses sinalizadores causam a expressão desses reguladores de transcrição que estão representados aqui na parte de baixo da figura, mas trazendo a noção da padronização do eixo anterior-posterior, ou rostral-caudal. Então, como eu disse, caudalmente tem expressão de CDX, a gente vê a expressão de SOX de uma maneira mais contínua, desde o polo anterior até quase o final, mas depois vem PDX e depois não é expresso mais, nem SOX, nem PDX. E esse código de reguladores vão acionar programas de uso sequencial dos genes que vão dar, então, finalmente, a morfologia e os tipos celulares de cada centímetro ao longo do eixo antero-posterior do tubo digestivo. Reparem que sempre na região dorsal vai ter HLX, B9, esse marcador, sempre na região ventral do tubo vai ter esse. E o mais legal é ver as estruturas formadas a partir do código de reguladores estabelecidos a partir dos estímulos dos morfógenos. Então aqui você tem o primeiro arco branquial, que vai formar o nariz e a mandíbula. Depois você tem o terceiro arco, no caso aqui é bolsa, porque é entre os arcos, é na depressão do arco, é entre os arcos. Então você vai tendo os limites entre os arcos, cada um fazendo uma coisa, depois o esôfago, depois o estômago, depois o pâncreas nasce dessas regiões, se for dorsal, mas se for ventral vai nascer o fígado, tá certo? O pulmão nasce a partir desse regulador, NKX, regulador de transcrição, mas precisa do SOX, precisa do PYY. Então a gente está vendo que os órgãos paratireoide, titimo, tireoide e assim sucessivamente. Então aqui tem um mapa da organização do tubo digestivo, o mapa da padronização antero-posterior e dorso-ventral, com os morfógenos e com os reguladores acionados a partir desses morfógenos. Certo? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, porque essa imagem é bem didática. Eu acho que está tranquilo. Isso é o que eu chamo de indução secundária, tá certo? Vocês perceberão agora que este endoderma, sendo regionalizado com esses diferentes programas, a partir desses programas,
acionados por esses reguladores de transcrição. Cada tipo celular, em cada região, expressando o seu código de reguladores, sua programação, eles vão interagir, como eu disse, com a vizinhança, com o mesoderma, com a esplancnopleura. Vai haver aqui o que eu chamei de indução secundária. Eu não, mas que é dito como indução secundária. Tá? Então veja essa sequência de conversas que eu até disse que acontecia com crista neural também. Então, o morfógeno vai ter então a expressão de sonic, que é recebido pelo mesoderma, que vai expressar reguladores de transcrição, inclusive OX também, na esplancnopleura, que vai dizer o que aquela esplancnopleura vai ser. Por isso, sabendo que ela é uma esplancnopleura de estômago e não de intestino, ela vai mandar uma quantidade de BMPs e FGFs correspondentes. O endoderma vai receber isso, vai se diferenciar e vai mandar outros fatores para o mesoderma. Isso é, então, o que se chama de indução secundária. E o legal dessa figura é não apenas dizer que está tendo esse diálogo, essa conversa, essa interação entre populações celulares de folhetos distintos, endoderma, esplancnopleura, que é mesoderma. A gente vê também que esse tubo está regionalizado com aqueles morfógenos, FGF, BMP, Sonic e FGF. Tudo isso ativou a expressão de reguladores de transcrição, CDX, OX, PDX, SOX, que são esses aqui, CDX, SOX, PAX. Então, mais uma vez, os morfógenos controlaram os reguladores de transcrição, que fizeram uma regionalização grandona, geral, da maneira como está colorido, ao longo do eixo antero-posterior, com SOX mais anterior, CDX na parte mais posterior, e a partir daqui começa a indução secundária, começa a conversa entre endoderma e mesoderma, usando Sonic, usando BMP, e esses reguladores já deram esse primeiro divisão geral. Agora vem um refinamento. Agora vem a indução secundária dar um refinamento para regionalizar mais ainda cada centímetro. Esse é o mapa, então, do código. Assim é formado o código que vai causar a diferenciação celular precisa em cada pedacinho. Todos eles são reguladores de transcrição. São todos genes que são expressos e vão dar proteínas que vão no núcleo e vão acionar programas de diferenciação celular. Então, existem reguladores de transcrição que são expressos no endoderma. Existem reguladores de transcrição que são expressos no mesoderma. Reparem que em cada centímetro ao longo do eixo antero-posterior do tubo digestivo, a gente tem um código de reguladores de transcrição não apenas no endoderma, mas também um código de reguladores de transcrição no mesoderma. Tá, ok? Vejam aqui, NKX, já falei que faz parte do complexo NK, BAP,
que faz parte do complexo NKL e Paraox, Paraox. Então, não apenas o complexo OX vai participar como reguladores da padronização desse tubo, mas também o complexo NK e o complexo Paraox. E esse código de reguladores de diferentes complexos está representado aqui de acordo com o eixo. Então aqui é mais anterior, com os arcos faringeais, formando a parte de baixo dos arcos, com as bolsas faringeais entre os arcos, e os órgãos nascendo a partir da interação do endoderma com a crista neural, porque aqui é cheio de crista, e depois o esôfago com a traqueia, que vai fazer 2 pulmões, o estômago, o intestino e depois o reto. Então, essa diferença morfológica é fruto da expressão de programas de diferenciação coordenados por esse código de reguladores de transcrição, tanto do endoderma quanto do mesoderma. Como isso foi estabelecido? A partir daquela regionalização inicial, posterior, anterior, depois com para alguns genes do endoderma dando uma regionalização mais geral, grandes regiões, e isso prepara a próxima etapa, que é a indução secundária, onde as populações vão trocar sinais de Sonic e BMP, e isso vai montar este código de reguladores de transcrição, tanto nas células do endoderma quanto nas células do mesoderma. Ok? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, porque eu falei de uma coisa assim bem complicada, talvez, né? Tá, tô lendo aqui, tô vendo o que você está postando. Tá. Vou sim. Inclusive, vou fazer você lembrar das figuras que eu já postei. Começou gastrulação. Ficou bem definido o que é anterior, o que é posterior. A gente já sabe que tem o INT, ácido retinóico, FGF num ponto e inibidor do outro ponto. Vimos aqui esses inibidores de WNT, inibidores de BMP, dando essa regionalização geral. Só que só isso não é importante, eu tenho que refinar. Então, essa regionalização geral, mostrada na parte de cima, estimula a expressão de forma regionalizada de genes do complexo Paraox. Então, SOX mais anterior, PAX também, CDX mais posterior, PDX nessa partezinha. Então, você começa agora a definir grandes regiões, como está colorido. Aqui eu tenho o esôfago e tenho o estômago na mesma região, só que não são a mesma coisa. O esôfago tem que ter o seu formato e o seu tipo celular correto, e o estômago tem que ter também o seu formato, o seu tipo celular correto. Depois você tem, mais uma vez aqui, grandes regiões. E esses mesmos genes reguladores que estão expressos dessa maneira, nesse padrão antero-posterior, isso vai orientar a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É a indução secundária. Para quê? Para refinar mais ainda. Para separar começo de esôfago, meio de esôfago, local onde vai sair traqueia, local onde vai se conectar com o estômago,
e estômago propriamente dito. Então, o que era tudo amarelo, só SOX sendo expresso, isso agora, depois da indução secundária, depois de uma série de trocas de fatores, vai haver uma regionalização mais fina. Então, a indução secundária serve para refinar esta padronização do eixo antero-posterior. E o que é indução secundária? É a conversa entre endoderma e mesoderma. Usando o que? Sonic. Endoderma manda Sonic e mesoderma devolve com BMP. Isso é uma constante. Você vai ver que isso vai acontecer várias vezes aqui. Mas como aqui está regionalizado de um jeito, como aqui está regionalizado de um jeito, do outro jeito aqui, quando mandar Sonic, a resposta vai ser diferente. Quando mandar Sonic aqui, a resposta vai ser diferente. Quando voltar BMP, a resposta vai ser diferente. Então, existe essa regionalização maior, grossa, que quando tiver indução secundária, vai permitir uma regionalização mais fina, como mostrada nessa figura. Então, depois que endoderma conversou com o mesoderma de forma sequencial, o endoderma vai expressar esses genes reguladores, o mesoderma vai expressar esses genes reguladores na forma como está correlacionado com um eixo antero-posterior do tubo digestivo. Então, o que era uma coisa só, esôfago e estômago, agora já tem X numa ponta, SOX com PAX, com outro OX B4, e com isso eu vou ter primeiro arco, segundo arco, primeiro arco uma bolsa, segundo arco outra bolsa, outro arco, depois esôfago, depois sai traqueia, e depois entrada de estômago, certo? Então vejam que essas diferenças morfológicas acontecem porque eu tenho reguladores mais finamente sendo expressos só nessa região, só nessa região, só nessa região ou só nessa região. Então isso permite acionar expressão gênica específica para cada pedacinho do tubo digestório. Então, primeiro é uma geral, posterior e anterior. Isso depois criam regiões grosseiras, que na hora que o endoderma começa a conversar com o mesoderma na indução secundária, usando o Sonic e usando o BMP, isso vai montar esse código de reguladores no endoderma e no mesoderma que vai permitir a diferenciação celular específica a cada centímetro ao longo do eixo antero-posterior do tubo digestório. Ok? Ficou entendido? Se quiser eu explico de novo, não tem problema. Tá? Então primeiro geral, depois algo mais grotesco, indução secundária e agora fineza na padronização do eixo. Assim eu expliquei em uma frase tudo. Bom, como quem cala consente, partindo dessa premissa, vou acreditar que ficou bem compreendido e que quem me perguntou ficou satisfeito. Então vamos continuar a aula. Então tá aqui, ó. O embrião de camundongo é um pouquinho diferente porque ele toma essa postura meio com lordose, tá? Parece que ele está empinado com a bunda para cima. Mas isso é transitório. Daqui a pouco ele dá uma invertida e fica na posição fetal novamente. Mas nesse momento ele está assim. Mas é bom porque a gente consegue ver todo o eixo antero-posterior. Eu vejo não apenas estrutura do endoderma, representado em castanho claro, castanho escuro, mas também eu vejo estruturas do mesoderma, representadas em vermelho
e rosa. Reparem que ao longo desse eixo eu tenho Sonic sendo expresso lá positivo, então ele está difundindo para o coração. Eu tenho Sonic aqui difundindo para o mesoderma. Sonic aqui também, Sonic aqui não, mas aqui tem, aqui também tem. Então veja que em várias regiões Sonic está sendo usado pelo endoderma. E ele, qual é o alvo? Ele é produzido aqui, mas é para estimular quem? O mesoderma. E o mesoderma responde como? Produzindo BMP, que isso causa a expressão de OXD3, isso causa a formação do intestino posterior. E mesma coisa do duodeno, mesma coisa da região que vai nascer o pâncreas, da parte final do estômago. E eu destaco aqui que o fígado só nasce porque o mesoderma cardiogênico trocou sinais, fatores, com o endoderma da região bem anterior. Então, isso permite a formação do fígado nessa região. Isso vai fazer parte, e isso estimula o coração também a continuar o seu desenvolvimento. Então, isso é um mapa da indução secundária. Isso é ao longo do eixo anteroposterior, endoderma interagindo com o mesoderma para refinar a padronização anteroposterior deste tubo. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu que não estava vendo, se desculpe aqui, eu não passei a barra de rolamento do chat, e aí eu não vi que você estava satisfeita. Então bacana, então acho que entendeu sim. Bom, então eu com isso acho que tá bom, né? Já falei pra caramba de regionalização, padronização do eixo anteroposterior, acho que todo mundo ficou convencido, correto? Bom, então agora eu vou falar da formação do polo posterior, porque é interessante, porque tem suas peculiaridades. Veja aqui nessa figura, tanto uma foto de um corte mostrando a cloaca, tá certo? E uma representação esquemática. Reparem o peritônio, que é o celoma, que é a cavidade onde o tubo digestivo está se formando. Ele foi cortado para você não precisar vê-lo invaginando aqui ou ramificando em direção ao cordão umbilical. E o que nos interessa é a parte posterior dele. E o que a gente vê? Que o tubo digestório se ramifica e dá origem ao alantoide. E a região da cloaca tem então a comunicação com o alantoide. Ele está recebendo o ducto do mesonéfron, e por isso está cheio de urina aqui, que se comunica com o saco amniótico através da cloaca. E o sistema digestório. Só que é importante separar esses dois sistemas. O digestório, com orifício anal, e o seio urogenital vai ser separado também e formar a bexiga. Então o alantoide vai formar a bexiga e a uretra vai ser formado nesse seio urogenital, na parede desse seio. Se for uma uretra peniana, o tubérculo genital vai crescer e essa parede de endoderma vai invaginar e formar a uretra, um tubo. Então esse teto dessa caverna invagina
e é sequestrado dentro do tubérculo genital que está nascendo. Esse tubérculo ele veio do dobramento. O lado direito encontrou o lado esquerdo, os tubérculos do lado direito e do lado esquerdo se juntaram. Se for mulher, vai formar o clitóris, mas se for homem, vai formar o pênis. E a região correspondente ao clitóris no pênis é a ponta, é a glande. Então a glande é correspondente, é homóloga ao clitóris na mulher. Então no homem os tubérculos se juntam e crescem, e na mulher os tubérculos se juntam, mas não crescem. No homem, o crescimento do tubérculo genital causa uma invaginação na parede do seio urogenital e forma a uretra. E assim você vai ter o pênis, que serve tanto para a reprodução quanto para o sistema urinário. Falhas podem acontecer nessa separação. Isso é um crescimento da parede do seio urogenital, que não é completa, que foi só parcial, e isso pode causar problema de mistura dos dois sistemas. Cirurgicamente é possível consertar isso. Então essa figura traz de forma muito mais ilustrada a separação entre a uretra, o alantoide com a bexiga e o tubo digestório. Repare o mesonéfron conectado ao alantoide, bem como o metanéfron, formando então urina, despejando urina nessa bexiga primitiva que é o alantoide. O seio urogenital foi separado, os dois orifícios estão bem separados, e o tubérculo genital parece que aqui é masculino, porque essa parede está invaginando para o interior e o pênis está crescendo. Aqui são várias malformações, acho que não precisa detalhar a falha na separação entre os dois sistemas em diferentes níveis, e tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Com relação à extremidade anterior, bom, antes de mudar de assunto, abro aqui a palavra para saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Bom, então a gente vai prosseguindo, relembrando que o polo anterior está se dobrando, porque o saco vitelínico está diminuindo, o tubo está engordando, crescendo, e por isso, sem uma base, ele se dobra. E nesse dobramento, olha que interessante, o coração é jogado então da região mais anterior para o ventre, e depois ele entra na caixa torácica. Caso haja um atraso, o tórax se fecha na região ventral, o coração permanece do lado de fora do tórax e ele bate, então funciona do lado de fora. É preciso intervenção cirúrgica para realocar o coração na caixa torácica novamente. Tá, ok? Eu chamo atenção aqui para outra estrutura que a gente não falou muito, mas que é bem importante a gente dedicar aqui alguns minutinhos a ela. Por isso eu peço a atenção de vocês para que me olhem aqui na telinha onde eu estou falando. E eu estou mostrando aqui uma folhinha de papel, tá certo? Então vamos imaginar que esse é o embrião se dobrando na região anterior, tá? Então ele está dobrando dessa maneira aqui, ó. Ok? A região anterior está dobrando em direção ao ventre. Então,
se está acontecendo isso, vocês já viram que o coração é deslocado para a região ventral e ele entra na caixa torácica. Muito bem, então coração são esses meus 2 dedos aqui que estão entrando na caixa torácica após o dobramento. Só que eu tenho uma outra estrutura que são esses outros 2 dedos aqui da frente, ó. E veja só, quando há o dobramento, não apenas o coração vai para a região ventral, mas essa outra parte mais anterior ainda que o coração, ele se encaixa posteriormente ao coração. Bem aqui, ó, na base do nosso tórax. Então, quando o coração veio e entrou no tórax, a estrutura que estava mais anterior ainda se posicionou na base do meu tórax. Ficou posterior ao coração. Ele criou um septo. Ele criou uma barreira que separa meu tórax com o pulmão do meu abdômen com as minhas vísceras. Logo, este é o diafragma. Toda vez que o diafragma abaixa, o meu pulmão ocupa o volume deixado, enchendo de ar. Toda vez que o diafragma contrai e diminui o espaço, o pulmão tem que esvaziar e o ar sai. Então o diafragma se mexendo, contraindo, relaxando, isso causa o pulmão encher, o pulmão esvaziar, isso permite a respiração. Se alguém levar um tiro no peito, bota o dedo para poder respirar. Senão, cada vez que o diafragma fizer assim, o ar vai entrar pelo buraco da bala. Tá certo? Então, qualquer ferido, no tórax, você precisa auxiliar a respiração, porque sozinho ele não vai conseguir botar o ar para dentro do pulmão. Vai ter dificuldade de respirar. Então, a gente pode ver nessa figura o septo transverso, que está representado aqui com uma cor mais escura, sendo deslocado e se posicionando posterior ao coração, na região ventral, formando então o diafragma. Essa é a crista neural migrando, aproveitando os vasos sanguíneos. Endoderma reveste a parte de baixo dos arcos. Ectoderma reveste essa parte de cima dos arcos. E no interior desses arcos, crista neural. Reparem a interação entre coração e endoderma, permitindo então não apenas o desenvolvimento do coração numa etapa adiantada, mas também a formação do fígado. Isso define que essa região de interação com o mesoderma cardiogênico, este será a região hepática, a região formadora do fígado. Então, mais uma vez, indução secundária. Mais uma vez, troca de fatores sinalizadores entre folhetos embrionários distintos, populações celulares distintas. Aqui a gente vê o tubo do endoderma sofrendo bifurcações. Isso cria então a possibilidade de formação de um pulmão do lado direito, um pulmão do lado esquerdo. Então a gente está vendo aí a formação, a separação da traqueia, a traqueia se separando como um broto paralelo do tubo do endoderma, e a partir daí a extremidade começa a crescer e a ramificar. Então é como se fosse um tubo
que bifurca, que viram 2 tubos, cada um deles bifurca, que vira então mais 2 tubos, que mais uma vez bifurca, que forma então mais 2 tubos. E essa bifurcação desenfreada o tempo todo criam os alvéolos, os saquinhos que enchem de ar no nosso pulmão. O que será que está controlando isso? Quais são as bases genéticas e celulares desse processo? Como dissemos, tem toda uma questão de regionalização desse tubo digestório, passando pela gastrulação, com antero posterior, depois com paraox, formando grandes regiões, depois indução secundária, refinando essas regiões. Então, isso está acontecendo porque este é o segmento, ou esta aí está sendo expresso o código de reguladores para começar a brotar e crescer na ponta e bifurcar. Mas a questão é, por que bifurca? Por que cresce? Quando é que bifurca? Quando é que cresce? E isso já foi feito alguns experimentos e é bem interessante, porque isso acaba dando uma aplicabilidade bem interessante. Tem pomadas cicatrizantes que, quando a gente passa na ferida, estimula a produção de matriz extracelular, colágeno. Inclusive, quem tem tendência a formar queloides, que são cicatrizes bem volumosas, pouco estéticas, com exagero de produção de matriz extracelular e um monte de célula em volta dessa matriz. Então, pomadas que usam TGF estimulam a produção de colágeno e de matriz extracelular, e por isso é adequado como cicatrizante. Mas da onde veio esse conhecimento que TGF estimula a formação de fibra? Muito através da organogênese. Porque o local que bifurca é porque está tendo expressão de TGF, está havendo a produção de matriz extracelular, e por isso, quando o epitélio cresce, encontra uma barreira e ele tem que se dividir em 2. A região que está bifurcando é porque no centro dela tem muita matriz extracelular. As células epiteliais proliferam, mas não desgrudam umas das outras. Se esse tubo está crescendo de uma maneira geral, mas no fronte tem matriz, vai ser criada uma bifurcação nesse tubo e 2 frontes de crescimento. Nesses frontes vai ter metaloproteinases, enzimas digestivas, que vão digerir matriz extracelular. Então, ao mesmo tempo que no centro tem uma barreira, pelas laterais ele vai digerindo e vai podendo crescer. Dessa maneira, o tubo inicial que se separou do tubo do endoderma, do tubo digestório, esse tubo que se separou forma a traqueia, e conforme ele vai bifurcando, estimulando com TGF, ou não, produzindo matriz ou digerindo matriz, causa esse crescimento bifurcado de todo o epitélio que prolifera e que não se separa e que por isso bifurca para continuar crescendo. Deixa eu ver se está todo mundo entendendo. Todo mundo está entendendo? Acontece.
Eu já vi. Saiu no jornal e tudo. Talvez você não estivesse lendo o jornal na época. Mas a operação teve êxito e foi um sucesso, né? Foi alegria para todo mundo. Metaloproteinases. Metalo, porque usa metais, íons metálicos. É engraçado que as enzimas usam íons metálicos no seu sítio ativo para catalisar a reação química. Então a enzima dá o formato para encaixar no substrato e o metal, por ser muito eletrodenso e carregado, ele proporciona reações químicas, catalisa. E no caso aqui é para digerir colágeno. Então é metaloproteinase. Metaloproteinase. E o indutor de matriz extracelular, colágeno, é o TGF. Ele que tem em fibrase e outras pomadas cicatrizantes. Bom, então continuando, está aqui o crescimento do tubo do endoderma na região formadora de traqueia e pulmão, com bifurcações e, ao final, formação dos alvéolos. O pâncreas, mesma coisa, vai ver uma interação, tá certo? Entre populações celulares do mesoderma, da aorta, né, e do intestino. Só que não vem o caso detalhar muito. E essa é a organização, então, do tubo digestório, com todos os seus órgãos que brotaram a partir do tubo do endoderma. Então, é fígado que brotou e vai fazer, então, a vesícula biliar que conecta com o tubo digestório. A bile tem emulsificante que dissolve a gordura. Se você tira a bile, a vesícula biliar se inflamar, se tiver que tirar, você vai ter dificuldade de digerir gordura, porque ela solubiliza a gordura. E para isso facilita a digestão, isso é importante para a digestão. Então, como ela fornece emulsificante, ela precisa estar conectada. Então ela nasceu a partir de um broto do endoderma também. E o intestino liso, intestino grosso e tudo mais. Bom, aqui é só revendo um pouco mais o polo anterior, mostrando que na parte de baixo aí dos arcos tem endoderma, tá certo? Em cima é revestido por ectoderma. E o recheio é crista neural com um pouquinho de mesoderma. Então essas figuras eu já mostrei. Essa é a região com endoderma. Esta é a região com ectoderma nas laterais, revestindo externamente. E no meio dos arcos é crista neural e mesoderma que vai fazer músculo. Mesoderma só forma músculo aí. Mais uma vez, para a gente poder realmente perceber a organização dos arcos faringeais, tá certo? Numa vista ventral, com um arco do lado direito, um arco do lado esquerdo, que irão se encontrar para fazer maxilar, mandíbula e pescoço.
Essas cores representam os arcos faringeais, tá certo? Então, formação de mandíbula e nariz, em verde claro, formação de maxilar, formação de pescoço com orelha e o pescoço com base no tórax. Reparem que o homem só tem barba nesse arco faringeal que é verde. Isso porque existe uma regionalização nesses arcos. Eles não são idênticos. Então, só esse arco, número 5, desculpa, que é em verde, que é o número 1, que se bifurcou, tá? Isso não vem ao caso, mas interessante é ver como a nossa formação reflete na nossa organização, inclusive da barba, certo? Reparem também que as pessoas ficam calvas, carecas, primeiro aqui no meio, e essas laterais vêm de outras regiões. Então isso é outra questão também. Outra questão importante aqui, isso realmente é importante, é que o endoderma vai sendo empurrado e vai começar na base da minha garganta, bem aqui na garganta, e nariz e tudo mais. A boca é, na verdade, ectoderma. É o ectoderma que invagina para a região da boca. Então os órgãos se formando a partir da interação entre endoderma com crista neural. E entre cada arco vão ter bolsas, os entrearcos, e é essa interação entre crista neural e endoderma que vão nascer os órgãos, de acordo com esse código dessa região, os reguladores que eu falei no início da aula. Então aqui a gente está vendo a língua em azul, que é ectoderma. Toda a região do interior da boca não dá para ver, que é ectoderma, tá? Porque o ectoderma invagina para o interior da boca. Mas a partir daí, da base da língua, começa todo o tubo do endoderma com tireoide, timo, paratireoide, que nasceram a partir das bolsas faringeais. Aqui uma visão mais clara e desenhada para facilitar, com as regiões de bolsas faringeais, ou seja, entre os arcos. Vejam os órgãos do pescoço nascendo nessas bolsas e se posicionando no pescoço, na medida que a face vai se formando, o pescoço vai se fechando, um arco vai crescendo mais que o outro, vai se posicionando em cima do outro, e às vezes você vê crianças que nasceram com buracos no pescoço, um outro buraco ao lado do ouvido, e isso é por falha nesses arcos, na maneira que esses arcos estão se fundindo. Então, às vezes, não se fundem completamente e ficam fístulas, aberturas, conectando com o tubo do endoderma. Então é isso, gente. Já falamos de metaloproteinase naquela hora da invasão do silício trafoblasto na parede do endométrio. É isso mesmo. A ideia é essa, porque nada está de bobeira. Os tecidos têm células com matriz extracelular. Não é porque um tubo resolveu crescer que todo mundo vai chegar para o lado. Não, para um tubo crescer, ele tem que fazer espaço.
Para uma célula entrar, ele tem que fazer espaço. E ele faz digerindo matriz extracelular. Assim eu consigo jogar as células para o lado e conseguir crescer naquela direção. Então, sim, são módulos que são acionados em momentos diferentes, em situações diferentes e que dão resultados semelhantes, tá certo? Como essas metaloproteinases, sempre digerindo matriz para outra população conseguir tomar espaço naquela competição por espaço. Bom, com isso a gente chega no nosso final de aula, tá legal? Bom, se ninguém tiver mais perguntas, eu posso aproveitar que ainda tem 15 minutos dessa gravação que está acontecendo e posso usar esses 15 minutos para explicar como é que vai ser a prova. Pode ser? E aí vocês vão ter 3 dias para preparar. Então vou botar aqui 3 dias. Vou até anotar isso para não falar uma coisa com vocês e fazer outra. Tá, então eu vou parar aqui a minha apresentação. E na verdade, eu ainda não tive tempo para preparar essa prova, tá certo? Mas isso é rápido. Eu pensei que eu ia ter facilidade, mas os programas, um conversa direito com o outro e eu não conseguia montar ainda um documentozinho bonitinho. Mas eu vou montar um documento ainda hoje ou amanhã, provavelmente amanhã, e vou deixar tudo que eu falei registrado aqui, eu vou deixar escrito e acessível para vocês na sala AVA da disciplina, nessa sessão do dia 15. Então eu vou dizer como é que vocês vão preparar o mapa conceitual. Bom, vocês estão vendo essa figura, né? Muito bem. Eu quero que vocês montem um mapa conceitual a partir desta figura. Só que eu vou querer da seguinte forma. Tudo que vocês crescerem para cima, tudo que for o mapa conceitual para cima, é o que vem antes dessa figura. O que precisou acontecer para chegar nesta situação? Obviamente que a partir da gastrulação, tá? Que é quando começa esse bloco novo, que não caiu na prova passada. Então, nesse bloco novo foi gastrulação e neurulação, fechamento do embrião nos 3 folhetos. Então, tudo que vocês vão botar a partir dessa imagem daqui para cima é o que veio antes, é o que precisou acontecer para montar isso. Tudo que vocês puserem para baixo é tudo que vai acontecer a partir daí. O que vai acontecer com esse pedaço? O que vai acontecer com esse outro pedaço? Então, vocês vão puxar setas de diferentes regiões, tá certo? Se não tiver aí, pode inovar, botar, olha, não mostra aqui na figura, não sei. Mas a partir desta figura, vocês vão puxar setas para cima e elas vão bifurcar, mostrando todo o histórico de acontecimentos, uma coisa levando a outra, base genética, base celular, vai acontecendo aqui, vai acontecendo ali, e pronto, essa célula chegou aqui, chama-se assim, e vai
está ocupando essa região. E na parte de baixo, uma série de mapas de diferentes regiões, de diferentes estruturas, e dizendo como elas vão se desenvolver ao longo da terceira, quarta semana e vai contribuir para a formação do indivíduo. Tá? A ideia é que isso é um pretexto para vocês botarem toda a matéria. Tá? Então, toda a matéria tem que se encaixar nesse formato, usando essa figura como base central, para a partir dela desenvolver tudo que foi falado nas aulas desse segundo bloco. Tá, ok? Então eu vou deixar também essa figura acessível, vou botar uma legenda dizendo que aqui é antes e vou botar embaixo depois. Então, antes, tudo que aconteceu antes que levou aí, e depois, tudo que vai acontecer depois que vai formar então o feto. Ok? Tá tranquilo? Tem que ser a mão, tá? A imagem tem que estar no trabalho. Se você quiser, professor, a minha impressora, eu não consegui imprimir, desenha. Você pode desenhar essa figura, tá certo? Você pode botar no seu cartaz lá o desenho dessa figura. Ou você pode imprimir e cola a figura, nem serve. Mas as setinhas, as conexões e o que você vai escrever em cada quadradinho, ou textozinho, as coisas pequenas, isso tudo vai ter que ser à mão, tá legal? A segunda chamada vai ser não assim, mas vai ser com mapa conceitual também, sempre usando o mapa conceitual, porque é a maneira que realmente mostra que você domina o assunto, tá certo? Se você não conectar direito é porque você não está vendo o que é causa, o que é consequência, por que uma coisa está levando a outra, então, o que vem antes, o que vem depois. Então, através do mapa, fica bem fácil ter uma ideia de como você organiza o conhecimento que foi dado em sala de aula. Sempre no sentido de entender a formação do embrião e, se der, até a evolução. Não, na primeira avaliação não, né? A partir da gastrulação, foi o que eu falei. Tudo a partir da gastrulação. Ainda está com a mão levantada. Você ainda tem alguma outra pergunta? Quer fazer outra pergunta? Tá. Tirou a mão levantada. Então tá. Então é isso, gente. Tá? 3 dias. Espero aí um upload da mesma forma. No formato JPEG ou PDF. Tá? Vocês fiquem à vontade. Mas se mandar outro formato, complica muito para eu abrir e ler. Então procure sempre o formato JPEG ou PDF. As setas fazem parte do mapa conceitual. Fazem parte. É como você conecta os conceitos. Isso causou isso, então isso vem primeiro e isso vem depois, mas a partir daqui pode fazer isso e pode fazer aquilo, e assim você vai mostrando a partir dessa figura como chegou aí e o que vai acontecer a partir daí. Você vai usar essa figura para pegar esse pedacinho aqui, ó, dessa figura. Ele chegou ali assim, ó. Tum, 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 tum. Mas esse outro pedacinho aqui, ó, da figura é outra célula, é outra região.
ele surgiu como? Ele surgiu assim, ó. Tum, 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 tum. Então vem lá da gastrulação até chegar nele. Vem lá da gastrulação até chegar nessa outra parte. E assim você vai botando. É, claro, a aula de hoje também, óbvio, né? Endoderma. Ok? Todo mundo satisfeito? Não, nem vai ter fórum, tá? Porque a prova vai acontecer antes do fórum. Então, pelo menos. Então tá. Tranquilo, né, gente? Parece tranquilo, né? Claro, vou postar sim. Daqui a pouco. Vou fazer upload tanto no YouTube quanto na Sala Ave. Achei mais difícil que o outro. Você tem toda a razão. Esse segundo bloco é bem mais difícil do que o primeiro bloco. A gente está falando com algo muito mais complexo, a matéria é muito mais complexa do que no primeiro bloco. É muito importante se dar bem no início da disciplina. Precisa estar acompanhando o fórum, precisa estar acompanhando a disciplina para poder realmente tirar uma nota boa, entendeu? Realmente é muita matéria. Geralmente é assim, se você deixar para pegar tudo na última hora, vai ter mais dificuldade. Até que dá para passar de ano, dá para ir bem, entendeu? Mas vai dar mais trabalho. É normal, né? Só assim a gente cresce. Então tá, gente. Senão eu vou começar a falar demais aqui. É muita matéria, realmente. Imagino. Por isso que eu dei 3 dias, tá? Senão seriam 2. Aí eu já resolvi dar 3 dias. Tá legal? Então tá. Então uma boa noite aí. A gravação deve estar terminando mesmo. Eu vou terminar aqui a gravação, tá? Obrigado aí por tudo.